O nosso tema é Pronto. A família é um projeto de Deus. O texto para a reflexão, ou lema, é capítulo 7, 24 ao 27. Texto bastante conhecido, e é muito importante andar por caminhos conhecidos, porque não se perde, não é? Às vezes as pessoas querem caminhos desconhecidos, termina se perdendo. Eu fiz uma viagem para Paraíba. Fui convidado para pregar para obreiros lá em Campina Grande. E eu levei alguns obreiros comigo, precisamente 3, comigo 4. E um disse, não, vou colocar aqui no GPS, não se preocupe, pastor, pode dormir. Tá bom. E carro na estrada, lá vamos nós. Daqui a pouco, eu olhei, dormi um sono, acordei, dormi de novo, acordei de novo. Eu digo, meu Deus do céu, não chega não nessa cidade hoje. Quando eu abri os olhos, estava dentro de uma mata tão grande. Eu digo, meu irmão, cadê a pista? Já estávamos em Pernambuco. Ele pegou um atalho mais perto, saiu numa cidade, o camarada disse, não, o senhor está na rota errada. Aí ficou muitos quilômetros atrás. Foi uma bênção. Mas é assim mesmo. Então, eu gosto do caminho conhecido. Tá certo? Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25, desculpe. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Grande foi a sua queda. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Estende as Tuas mãos para nos ajudar, para nos dar entendimento e, sobretudo, Senhor Jesus, para colocar em prática tudo quanto esta noite Tu vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Aleluia. É um dos textos que eu uso muito em celebração de casamento. Fala essas palavras proferidas por Jesus. Jesus chama a atenção não para uma construção civil, não, mas para uma construção de vida. Esta casa reflete uma família que foi edificada sobre a rocha e outra que foi edificada sobre a areia. E os mesmos males que veio para uma casa, veio para outra também. A única diferença foi que os rios transbordaram para a primeira casa, transbordaram também para a segunda.
As enchentes que vieram para a primeira também veio para a segunda. Os ventos fortes e violentos que bateram na primeira, bateram também na segunda. Contudo, a primeira resistiu, não caiu. E a segunda não resistiu e caiu. Por quê? Porque uma estava edificada sobre, e a outra, uma tinha estabilidade e a outra não. Esta rocha aqui é Cristo. Então, simboliza que uma casa construída ou edificada na pessoa de Cristo, ela também enfrenta as lutas do dia a dia, as dificuldades. Existem também problemas. A única diferença é que ela se sobressai, ela não cai. Enquanto que a casa que não é edificada sobre Cristo, sobre o temor de Deus, quando surgem os problemas, as tempestades, ela cai, ela vai abaixo. Quando um homem se enamora de uma mulher ou vice-versa, e chegam a um entendimento que foram feitos um para o outro. É o que na linguagem popular chama, rolou a química, né? Então, eles pensam em quê? Em construir uma família. Através do quê? Do casamento. Porque a união legal perante Deus é uma união que tem registro, que tem assinaturas. É um casamento civil. Então, isto não é tudo. Eu disse o quê? Isto não é tudo. Porque, apesar de vocês se identificarem, mas vocês ainda não se conhecem. Você sabia que a maioria das pessoas, quando casam, não conhece ainda, não conhece a pessoa que está lidando, que está casando? É por isso que tantos fracassam. É por isso que tantos casamentos são desfeitos. Isso é uma regra. Bem verdade que alguns escapam. Às vezes a pessoa pensa que está casando com a pessoa errada e lá na frente dá certo. Mas a primeira coisa que precisamos entender é se Deus está naquele negócio. Se Deus está naquele negócio. Claro, isto só vale para aqueles que estão andando com Cristo. Uma pessoa que não está andando com Cristo, está o quê? Na época ou no período da ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Todavia, mesmo sem estar andando com Cristo, mas todo mundo que tem senso de responsabilidade sabe o que está certo e o que é errado. Ou não? Sabe? Sabe? Então, existem muitos casamentos que de cara a gente já vê que não vai dar certo. Ou seja, pode até durar muito, mas os dois debaixo de um mesmo teto, de um mesmo telhado, como diz a linguagem moderna, mas não são felizes. E afinal, casamos para quê? Aleluia. O mais importante de duas pessoas é se unirem pelos sagrados laços do matrimônio, é uma mente voltada para uma das maiores realidades. Estou casando com você para envelhecermos
juntos. Tem que haver esse entendimento. Por quê? Porque o projeto de Deus é a formação de uma, certo. Então a família, agora no século 21, ela vem sendo machucada, ela vem sendo ferida, vem sendo desprezada, vem sendo confrontada. E esses problemas e nocividades, ela tanto vem de fora para dentro, como de dentro para fora. Há uma inversão de valores muito grande no seio da família. E daqui a pouco nós vamos saber o órgão gerador disto tudo. Mas vamos entender sobre essa ameaça à família. Tanto é que o casamento hoje está sendo banalizado. O casamento feito de forma legal. Porém, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, visto que Deus não estabeleceu a família para a destruição. Deus não estabeleceu a família para a destruição. Onde estava Adão? No lugar de prazer, no lugar de delícia. Todavia, Deus percebeu que de todo ele não era feliz. Estava faltando alguma coisa. E Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom estar só. E pode ficar certo disso. A solidão, ela traz prejuízos enormes a partir da mente, os sentimentos, traz doença. Então Deus estabeleceu a família para ser forte. Deus estabeleceu a família para ser estruturada, para ser abençoada. Estabeleceu a família para ser alegre. Estabeleceu a família para a felicidade. Estabeleceu a família para que haja bem-aventurança. Vamos ler a Bíblia. Salmo 128, bem conhecido, versículos 1 ao 6. Está escrito. Deixa os irmãos acharem. Pode colocar ali, Juninho. Pronto, você pode ver ali. Aleluia, mas é bom ler a Bíblia. Bem-aventurado todo aquele que teme ao. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor. Segundo, andar nos seus caminhos. Quem teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerás. E depois que é que vem? Não ouvi. Feliz será, e tudo irá bem. Não me responda, responda a você mesmo. Você é feliz? Se sim, maravilha. Se não, por que você não é feliz? A maioria das pessoas que não conseguem serem felizes, é porque elas acham que merecem mais. Elas acham que o que tem é muito pouco para ela ou para ele. Então, quando eu falar ela, mas vale para os dois.
Glória a Deus. Isso é muito sério. Ora, se casamos para ser feliz, e por que agora, depois que saímos do período da lua de mel, a felicidade bateu asa e foi embora? O que está acontecendo? O que foi que aconteceu que você deixou de ser feliz? A insatisfação gerada no nosso interior tira a beleza do relacionamento entre duas pessoas que se amam. O abraço não é o mesmo. O olhar não é também o mesmo. E por aí vai. Ou seja, falta carinho. O carinho desaparece. Continuemos, pois. Será feliz e tudo irá bem. Quando fala em tudo irá bem, isso estritamente não quer dizer que você não tenha falta de nada e que você tem boa casa para morar, carro, dinheiro, um bom emprego. Não, de forma alguma. Há pessoas que moram em palácios, mas não conseguem ser felizes, que não conseguem estar satisfeito ou satisfeita. E há outros que moram numa casinha, numa tapera, numa casinha simples. Talvez você nem esteja entendendo essa linguagem, tapera. Mas eu já estive visitando irmãos e irmãs que moravam em tapera, que o piso não era cerâmica, era de chão batido, que não tinham um móvel como você, mas as pessoas felizes da vida. Eu já vi irmãs felicíssimas vindo para a igreja de bicicleta com seu esposo. Não tinha vergonha. Glória a Deus. No momento que a gente começa a ter vergonha de que as pessoas vejam e saibam como somos, aí a gente começa a levantar um muro. A gente começa a perder a beleza da vida a dois. Por quê? Porque normalmente, me perdoe as irmãs, mas as mulheres acusam o marido por não dar aquilo que ela deseja, que ela sonha, que ela precisa. E aonde está o erro, pastor? Na construção da sua família. Quando você namorou com este moço, você esqueceu que ia viver a vida inteira com ele. Você esqueceu que ele era um trabalhador simples. Você esqueceu que ele era um trabalhador de um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, quem sabe, com muita sacrifício e luta, ele conseguiu 3 salários mínimos. E de repente você descobre que 3 salários mínimos não é nada para pagar casa, aluguel de casa, energia, água, telefone e tantas outras coisas. E de repente aparece o filho. Pronto. Aleluia. Ora, precisamos, na hora de começar a nossa construção, precisamos de um orçamento. Aqui chega muitos pedidos das congregações. Pastor, olha, está precisando fazer isso, é tanta coisa. Eu digo, ótimo.
Aí eu mando fazer primeiro um orçamento. Aí eu pergunto, tem quanto lá? Não, lá não tem nada. E agora, como é que vamos fazer? Vamos discutir isso. Então, uma das coisas que não se discute nessa construção de vida a dois é a mulher perguntar para o noivo, do namoro não, é fase de conhecimento. Aí quando noivou, meu filho, você ganha quanto? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha vai ter quando chegar o seu pastor lá e você não tiver um cafezinho pequeno para dar a ele. Aí vai criar história, narrativa. Não, você ganha quanto, meu filho? É curiosidade? É não. É para saber como eu vou viver com você. Tem pessoas que casam e fazem uma festa, tudo fiado. Quando terminou o casal, a festa, que vai para a lua de mel, já não é uma lua de mel tão boa, porque a pessoa está preocupada. Meu Deus, como é que eu vou pagar toda essa conta? Já perdeu a beleza, mas deixa lá. Deixa a beleza lá. Vamos lá. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme a Deus. Deixa eu explicar o que o salmista quis dizer quando ele fala do homem que teme a Deus. Porque esse salmo fala do temor de Deus e da felicidade no lar, dentro de casa. Um homem que teme a Deus, ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Glória a Deus. Eu dizia isso muito à minha esposa, hoje minha esposa, na época namorada. Eu dizia, minha filha, não dá não. Ela disse, dá. Eu digo, dá nada. Eu sempre pulava fora. E quando foi um dia, ela deu uma palavra assim, muito interessante. E depois, lá no futuro, eu lembrei a ela. Ela disse, contigo, eu caso até para morar debaixo da ponte. Conversa? Aleluia. Então, amados, esse temor ao Senhor fala de compromisso com responsabilidade. Nunca case para ser feliz. Case para fazer alguém feliz. Mas a recíproca é sempre verdadeira. Vamos mais. O Senhor te abençoe. E que veja você a prosperidade de Jerusalém, tua casa, e todos os teus filhos, e paz sobre a tua vida. Voltemos, pois. Deus tem este plano. Ele estabeleceu a família, não para destruição, mas para ser forte, estruturada, abençoada, alegre, feliz, bem-aventurada. A sua família é assim? Ou não? Aí nós começamos aqui no primeiro ponto, Juninho. Primeiro ponto. O que vem lá? Colocou logo tudo, é só o primeiro. Não sei se você consegue repartir aí. O primeiro ponto fala de o segredo de uma família feliz. Existe algum segredo, pastor? Existe. Existe-se, vários. Glória a Deus. E eu digo isto com muita autoridade, porque eu vivi as 4 fases da vida de forma intensa e maravilhosa. Digo como Paulo, sei ter em abundância
mas sei também padecer necessidade. Glória a Deus. Sei do tempo das vacas gordas, mas também conheço o tempo das vacas magras. Aleluia. Amados, precisamos desta tal felicidade. E a felicidade significa o estar, é um estado de espírito, o estar, verbo ser do presente, está muito contente. Uma pessoa que se sente afortunada, uma pessoa que se sente muito satisfeita, uma pessoa que tem os seus desejos realizados. Salmo 37, 4. Desejos realizados. Diga comigo, desejos realizados. Isto. Ou seja, sinta prazer suave e prolongado, moralmente, fisicamente e espiritualmente. Nós precisamos sim sentir este prazer. O Salmo 37, 4 nos dá conta disso. Olha lá. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor. Esse deleitar é ter um prazer suave e prolongado. Então, se você se deleita no Senhor, Ele vai conceder o que você deseja. Um dia, uma pessoa amiga da nossa família, nós mudamos, fomos morar vizinho a este casal. E nós chegamos de mudança no dia de um jogo da seleção brasileira. E a gente arrumando as coisas, e aquela luta toda, e vê lá o barulho muito grande e tal, e não sei o que mais. Depois eu vi também bebidas. Mas o esposo dela me reconheceu. Aí, é o pastor que está vindo morar vizinho a gente. Aí já acabei com a festa dele, né? Sem nem ter conversado ainda. Bom, mas a verdade é que, no passar do tempo, ela se aproximou da gente, fez amizade, e ela disse, eu queria tanto, isso numa conversa comigo, ela disse, olha, pastor, eu me arrependi de ter casado com esta pessoa. Eu queria tanto casar, mas com um homem de Deus. Eu digo, mas, disse, não, está fora da igreja, é um problema. Eu queria mesmo, pastor, era que o meu esposo fosse um pastor assim, como o senhor. Eu digo, ei, glória a Deus. Na hora que ela falou isso, aí me veio na mente, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. E eu disse para aquela irmã, Deus não chega nem tarde, nem atrasado, nem adiantado. Deus chega na hora certa. Se você deseja isso, coloque este seu desejo diante do Senhor e peça que Ele realize o seu sonho. Ela olhou assim, meio que assustada. Eu digo, sim, é do jeito que eu estou dizendo. E olhei para ela e digo, e Deus vai fazer isso. Aleluia. E o que aconteceu com ela, pode acontecer com você, que quer ser feliz, que precisa de um casamento, que o seu não está dando certo, e precisa que mude a história da sua vida. Glória a Deus. Aleluia.
Não precisa esperar ficar viúva para ser feliz. Aleluia. Não deseja que ele morra. Deseja que ele seja o homem que você quer que ele seja. E você, irmão, a mulher que você queira que ela seja. E coloque nas mãos do Senhor e ore. Aí eu disse isso para ela. E poucos dias depois, ela estava indo embora. Para fora do estado. Por algumas situações. Moral da história. O tempo se passou. Alguns anos depois, não tantos anos, mas coisa de 3, 4 anos, eu recebi um convite para ir pregar na igreja do esposo dela. Aleluia. Se você se deleitar no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Glória a Deus. Então, deleitar é um prazer suave e também prolongado. Esse prazer é um prazer também moral, físico, espiritual, e eu ainda abro um parêntese para dizer sentimental. Tudo faz parte. Nós, tudo que precisamos é andar dentro do plano de Deus. Por isso Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Então, se você ouve, está ouvindo agora, e tudo que eu falar aqui, você resolver colocar em prática, seguramente, a bênção, você não precisa correr atrás dela, ela vai correr atrás de você e bater na sua porta. Agora, precisamos saber as escolhas que nós estamos fazendo, se ela está dentro ou fora da vontade de Deus. Falo agora para os jovens, falo agora para as viúvas, falo agora para aqueles que ainda estão estão solteiros. Saibam escolher e escolham dentro da vontade de Deus. Vamos ver a família de Abraão, capítulo 12, versículos 1 ao 13. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para onde? Da casa do teu pai, para uma terra. Que terra? Que eu te mostrarei. Mas ele disse a Abraão onde era esta terra? Não. Ele só mandou que ele saísse da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para um lugar que ele iria mostrar. Abraão era solteiro ou casado? Solteiro ou casado? E Sara foi com ele? Foi. Sara era uma santa mulher de Deus. Você é uma santa mulher de Deus. Se de repente o seu esposo precisar mudar, precisar sair, você vai com ele, ou você vai bater o pé daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Lembrando que a constituição de Deus é: o homem é o cabeça da mulher. Porque tem mulher que não quer se submeter ao esposo. Não, ela quer
medir forças. Vamos mais. No mesmo livro do Gênesis, capítulo 24, versículos 1 ao 4, por favor. Vamos lá, toda a igreja. Amém. Deixa dar entendimento ao que nós acabamos de ler, sobre escolhas. Abraão casa com Sara, mas ele casou dentro da vontade de Deus, que era Sarai, depois que mudou para Abraão e para Sara. Só que ela não podia lhe dar um filho. E não ter filho, na atual conjuntura de Israel, era estar debaixo de maldição. E quem serve a Deus não pode estar debaixo de maldição. Tem que estar debaixo de uma bênção. Então eles se apresentam a Deus e apresentam a situação. E Deus promete lhe dar um filho. Aleluia. Isaque era promessa de Deus para Abraão, por isso é chamado filho da promessa. Então Abraão se preocupou com o futuro do seu filho. Por quê? Porque Deus tinha lhe abençoado em tudo, até também nas finanças. Ora, quando ele sai, ele deixa tudo, mas Deus lhe dá tudo de novo. Amém. Agora, ele queria a mesma bênção que estava sobre ele, ele queria também que esta mesma bênção estivesse sobre o seu filho. Família de Ló. Gênesis 13, 7, 13. Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 13. Leiam para mim. Amém. Escute, Ló, sobrinho de Abraão, ele estava na sombra de Abraão. Abraão, amigo de Deus, pai da fé, uma família abençoada, estruturada. Então Ló se espelhou em Abraão, mas Ló cresceu economicamente, financeiramente. Vamos transliterar. Ele ficou rico. Quando ele ficou rico, ele não foi mais o mesmo Ló. Não foi mais a mesma pessoa. Há pessoas, eu disse isso. Há pessoas que não podem ficar rico,
Porque se fica rico, fica soberbo, fica orgulhoso, né? Empina o nariz, não fala mais com ninguém. Se você passa, Pai do Senhor, meu velho, passa. Ficou rico. Na empresa, se mudar de função, passar a ser chefe agora, pronto. Já é motivo de se exaltar. Ora, isto é um reflexo de um relacionamento familiar. Isso é uma questão de caráter. Então, quando ele ficou rico, a terra ficou pequena para ele. Diga, a terra ficou pequena para ele. É assim. Quando a pessoa pensa que aonde ele está é pequeno para ele. Então, quando os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abraão e contenderam com os outros, eu, sendo Ló, eu tinha colocado os seus pastores nos seus devidos lugares. Respeitem. Você sabe que somos o que somos graças a Abraão. Mas tem pessoas que não são agradecidas, são mal agradecidas. Tem pessoas que não reconhecem aquilo que foi feito por elas, pelo contrário, diz, não, eu fiz por merecer. Aleluia, glória a Deus. Então, Abraão chamou Ló e disse, Ló, nós não vamos brigar não, Ló. Nós somos irmãos. Em outras palavras, irmãos não brigam. Não discutem, a gente vai estar brigando por bobagem, por terra. Faz o seguinte, vem cá. Trouxe ele fora do arraial e disse, dá uma olhadinha para o norte. Dê uma olhadinha para o sul. Dê uma olhadinha para o leste. E agora dê para o oeste. Está vendo? Tudo isso é terra. Escolha para onde você quer ir. E você vai viver a sua vida. E não deixamos de ser irmão, nem vamos estar brigando. Só essa escolha. Eu no lugar dele direito. Não, Abraão, quem sou eu? O Senhor escolhe. Mas o olho de Ló era olho de Lula. E ele saiu procurando o lugar mais fértil, mais bonito. Ele viu as campinas do Jordão, disse, é para lá que eu vou. Escolha segundo a vista. E se deu mal, perdeu a família, naquela cidade, naquele lugar que foi uma escolha dele, não foi uma escolha de Deus. Então muito cuidado com as escolhas. A mulher de Ló virou tempero, né? Tornou-se uma estátua de sal, tempero. As filhas contraíram relacionamento com pessoas ímpias que não temiam a Deus. Ló nunca falou de Deus, do seu Deus, para os seus pretensos genros, de sorte que ele não foi destruído com toda a sua casa, por conta daquele que com ele contendeu, Abraão, que em oração, Deus disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão conversou com Deus, e por amor a Abraão, Deus mandou anjos para tirar Ló e a sua família. E eles saíram quase que arrastados, pegados pelas mãos dos anjos. E o anjo disse, apressa-te,
senão não vai dar tempo. Apressa-te em sair desta cidade. Agora, não olhe para trás. Mas coitada da mulher, estava tão apegada às coisas do mundo, estava tão apegado às coisas materiais, que olhou para trás e aí parou no caminho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o segredo de se ter uma vida feliz é andar dentro do plano de Deus. Diga comigo: o segredo de uma família feliz é andar dentro do plano de Deus. Número 2, amadurecer a família dentro dos projetos de Deus. E nisto nós precisamos, aleluia, viver no centro da vontade de Deus. Jó 1:8. O Deus dos céus dando testemunho do seu servo Jó, quando o diabo queria cirandar com ele e com a sua família. Aleluia. Aí Deus disse: Jó é um homem, características, sincero, diga sincero, reto, temente a Deus e se aparta do mal. Jó é esse homem. Um homem ou um crente que o próprio Deus pode dar testemunho dele. Por quê? Porque ele amadureceu a família dentro dos projetos de Deus. Ele fez crescer a família dentro dos projetos de Deus. Será que você tem um testemunho de Deus para que a sua família amadureça dentro dos planos de Deus? Porque Provérbios fala sobre isso. Ensina a criança Então você tem que estar no caminho para ensinar com exemplo. Glória a Deus. Escute. Eu e você jamais conseguiremos ter uma família perfeita, mas conseguiremos sim ter uma família ideal. E o que é uma família ideal? É uma família onde todos os seus membros estão dentro dos projetos de Deus, onde os nossos filhos estejam na igreja, onde os nossos filhos estejam nos cultos, onde os nossos filhos estejam na escola dominical, onde os nossos filhos tenham uma ocupação na igreja. E isso vai depender de quem? De você. Primeiro, você tem que estar. Segundo, você tem que motivá-los. Exemplo, culto doméstico. Tem na sua casa? Além de você vir para a igreja, trazer os seus filhos, além de você vir para a escola bíblica dominical, trazer os seus filhos, além de você, de tudo isso, você precisa ler a palavra de Deus na sua casa. Não precisa muita coisa não, irmão. Amanhece o dia, você pega a Bíblia, na hora da mesa do café, pega a Bíblia, lê um versículo, um texto, faz uma oração e entrega a sua família nas mãos de Deus. E Deus está lá vendo. E o nome dele está na sua casa sendo glorificado. E os seus filhos estão crescendo no temor de Deus. Agora, tem família, irmãos. Tem família que senta à mesa para tomar o café da manhã, o jantar da noite, o almoço de meio-dia, e nem sequer faz uma oração. Não oram. Nem para agradecer o pão que está sendo servido ali. Quando não, uma família iracunda, que na hora da mesa, está o povo brigando, discutindo por conta da comida. Isso é comida, e isso presta. Eu queria, irmãos,
Não amaldiçoe o pão que você está comendo, porque o pão que você está comendo foi Deus quem deu. Ah, pastor, o senhor disse isso porque não precisa. Não, senhor. Eu passei 2 anos, na minha mesa só chegava ovo. E não era em abundância, não. Era 2, 3 ovos para 5 pessoas. Glória a Deus. Às vezes tinha feijão e farinha, às vezes tinha feijão e arroz. Café não tinha porque não podia comprar, tomava chá. Mas eu levantava as mãos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por este alimento. Aleluia. E Deus é minha testemunha. Aleluia. Eu sempre agradeci a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque é na prova que Deus conhece aqueles que são seus. É na prova que você se conhece. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos sim criar e educar os nossos filhos no temor do Senhor. Provérbios 22:6. Coloque aí na tela que esse eu faço questão que todos leiam. Provérbios 22:6. Vamos lá. Esse instrui é ensinar, a mesma coisa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, pronto. Ensinar a criança você tem que estar nesse caminho. Ensinar, honrar, respeitar, temer a Deus e ser exemplo. Eu sou do tempo que eu acordava, bença minha mãe. Glória a Deus. Fui criado sem pai. Bença minha mãe. Há pessoas que ficam revoltadas da vida por conta do problema dos pais. Os pais se separam, a pessoa fica revoltada, fica doente, se marginalizam, se autodestroem. Não, irmão. Não. Minha mãe deixou meu pai, mas nós crescemos conhecendo o trabalho, não éramos crentes, glória a Deus, mas nós fomos educados de forma correta, aleluia. Então, amados irmãos, nós honrávamos os nossos pais, honrávamos os mais velhos. Se minha mãe estivesse conversando com qualquer pessoa, ninguém chegava perto. Se a gente passasse entre 2 pessoas, tinha que pedir licença. Respeitava os mais velhos. Hoje a coisa está bagunçada. Hoje o menino, quando quer uma coisa, se o pai não desce, joga no chão, se esperneia, se do que, e o pai fica nhê, 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 nhê. Não, meu irmão, eu não fui. Naquele tempo era diferente. Minha mãe tinha um cinturão, não era um cinturão, era um pedaço de couro assim. Tinha até o formato de uma gravata. Eu acho que era profético aquela gravata. Errou, não tinha conversa não. O couro comia mesmo com força. Glória a Deus. Mas vamos lá. Número 2. A valorização da família. A valorização da família. Eu disse, quando você tiver que fazer escolhas, faça suas escolhas a favor da família. Não faça escolhas
visando o seu próprio benefício. Isto é muito perigoso. Talvez tenhamos aqui algumas pessoas que amargam hoje por conta de fechar os ouvidos para a voz da família, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele irmão, para aquele tio, que disse: minha filha, não vai dar certo, meu filho, não vai dar certo. Mas você insistiu e disse: não, mas eu quero. Glória a Deus, mas eu quero. E depois, eu não quero, mas agora é tarde demais. Nós temos na família algo chamado direitos e deveres. Diga: direitos e deveres. Isto no seio da família. Efésios 5, veja aí, abra aí, 22 ao 33. Efésios 5, 22 a 23. As mulheres sejam submissas debaixo de uma missão ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então você precisa ser submissa ao marido, como você é ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o quê? O Salvador do corpo. E maridos, aí você observa que nesse texto, 3 vezes, Paulo escrevendo aos Efésios, diz: marido, amai as vossas mulheres, como Deus amou a igreja. Deus amou a igreja renunciando o céu, desprendendo-se de sua glória, dando a própria vida por ela. Isso quer dizer o quê, pastor? Que o marido precisa renunciar os seus direitos, renunciar tantas coisas, e tem que dar a própria vida pela esposa. Você é este marido? Deveres dos maridos no seio da família. Deveres do pai, 22 e 6, nós já lemos de Provérbio, sobre ensinar a criança no caminho que deve andar. Instrução, o que você diz, o que você diz. Segundo, influenciar o que você faz. Terceiro, a sua imagem, o que você é. Porque às vezes a gente diz uma coisa e vive outra. E o filho, você já viu aquela mãe? Não sei se aqui tem alguma mãe, eu acho que não tem não. Eu vou dizer como ela é. O menino faz uma coisa errada, aí ela já entra com tudo gritando: fulano, vou lhe arrebentar, quebrar a sua cara. Diz tanta coisa aqui. E o que ela faz? Nada. E o menino sai rindo. Em outras palavras, a mãe que não tem moral para o seu filho. E o pai muitas vezes nem grita, olha assim, passa, minha mãe dizia, um rabo de olho. Eu não passo rabo de olho porque meu olho não tem rabo. Mas o marido olha assim para o menino, fecha a cara, o menino já se aquieta. E a mulher faz aquele estandarte todo e nada acontece. Então, os pais, vale para os dois, tem que instruir o filho no caminho, é aquilo que você diz, que você ensina, influenciar aquilo que você faz, e a sua imagem, o que você é, porque o filho está olhando para você. Você está dizendo que aquilo é errado, mas você faz.
Como é que o filho vai acreditar em você? Não tem como acreditar em você. Ele vai acreditar em você se você ensinar, se você influenciar, você vai fazer aquilo que está ensinando, e você mostrar isso, demonstrar isso com atitudes. É simples assim. Vamos falar sobre perigos que ameaçam a família. Já estamos chegando no horário, mas vamos tentar concluir. Os perigos que ameaçam a família. Então, seu lar, sua casa, precisa ser firme e ser saudável. Como é, pastor, que uma casa se torna firme e se torna saudável? Ora, através da oração, diga oração, através da meditação na palavra, e através do culto doméstico. Não esqueça que a igreja do Senhor começa dentro da sua casa, e dentro da sua casa você é o sacerdote. Se o marido for crente, ele é o sacerdote. Se ele não for e a mulher for, ela é a sacerdotisa. Para quê? Para fazer valer a vontade de Deus dentro da sua casa. Quais os perigos que ameaçam a família moderna? Será que é possível escapar desses perigos? Vamos ver alguns perigos graves. Pornografia. Aonde? Na televisão, no celular. Pornografia. Maridos que deixam a esposa dormir e vai para a televisão. Na televisão, no canal fechado, né? Canal fechado. Canal fechado tem programas só de pornografia. Eu estava no hospital, tinha alguém lá enferma, internada, eu não lembro quem, aí está com muito tempo. E eu, muito cansado, minha esposa estava lá dentro, eu estava naquela sala de espera, e ali eu dei aquele cochilo. Estava passando alguma coisa lá na TV, que eu nunca fui ligado à televisão. Aí eu estava lá e dormi um sono naquela sala. E eu estava sozinho na sala. Aí quando eu acordei, aí estava uma cena de sexo explícito. Mas uma cena violenta mesmo. Aí eu abri os olhos. Quando eu abri, mas o susto que eu tomei foi muito grande. Eu não sou puritano, tá certo? Mas qual foi o maior susto que eu tive? Eu digo, imagine, agora entra alguém e encontra o pastor de frente. E quem vai acreditar que eu estava dormindo? Me diga. E o pior, cadê o controle? Porque lá do hospital, eu não sei onde é que eles colocam. Pense o estreito. Aí eu fiz o quê? Eu saí da sala, fui andar pelos corredores. Glória a Deus. Então, a pornografia tem destruído muitos casamentos. Muitos casamentos. E o pior, que quem gosta, depois quer usar a esposa do jeito que vê lá na pornografia. E isso termina gerando contendas, brigas, insatisfações e violência. Então nós entendemos que a pornografia, como escapar dela? É simples. É simples. É simples. Na hora que aparece, você desliga. E se você sabe que tem aquele canal, lá tem aquilo, você manda deletar. Você tira de pauta, porque não cai na tentação, tá certo?
nudismo, indecência, imoralidade, violência social, moral, espiritual. É possível? Sim. Tudo isto é possível. A Bíblia diz, irmãos, que nenhuma tentação vem além das nossas possibilidades. A Bíblia diz que o pecado, ele não tem domínio sobre nós. Você peca se você quiser. Glória a Deus. Porque você está aqui navegando na internet. Aí de repente aparece, porque tem um sistema lá que você está vendo, quando termina aquilo que você está vendo, aí aparece uma propaganda, um negócio, qualquer outra coisa, aí aparece uma mulher de biquíni, uma mulher de qualquer jeito. Aí, ora, você está ali e viu, pecou? Não, só é deletar. Mas se achar bom, aí pecou. Continuemos, pois. Entendemos que é possível escapar, sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Sim. Agora vamos ver alguns pilares de um casamento feliz. Provérbios 24:3. Toda a igreja. 24:3. Vamos lá? 1, 2, 3, igreja. Ela se firma. Deixa eu dizer uma coisa, voltando o assunto sobre pornografia, nudismo, indecência, imoralidade. Você sabia que estas coisas, quando praticadas, são consideradas de traição? Traição espiritual, traição moral. E a mulher se sente ofendida. Se sente ofendida. Às vezes o marido não paga a devida benevolência à mulher. Não sei se você já leu na Bíblia, mas procure benevolência. O marido tem que pagar a devida benevolência à mulher. Aí ele não paga. Aí por quê? Porque está obcecado por aquilo que Deus condena. Vamos ver os pilares, alguns pilares que estabelecem a felicidade da família. Número 1, diga santidade. Número 2, diga respeito. Número 3, pureza. Número 4, verdade. Um casal precisa viver em santidade, separado do mundo, em tudo, inclusive no ato sexual. Não pode ser do mesmo jeito, da mesma maneira, não pode, tem que ser diferente. Pedro disse: sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Respeito. O marido, obrigatoriamente, ele tem que respeitar a sua esposa e vice-versa. Esposa tem que respeitar o seu marido. Naquilo que você quer, quando quer, não está correto diante de Deus. Não está correto. Assim, deve haver sim uma necessidade de ambos. Deve haver sim uma concordância também de ambos. Não pode ser assim. Vamos para onde, meu irmão? Passei o dia arrebentada, cansada, correndo muito. Agora não dá, não estou com. Isso é o respeito. Tem a preparação
A preparação física também, psicológica, emocional. É porque às vezes amanhece o dia, os dois trocando tapa, brigando, chutando na canela um do outro. Quando chega de noite, meu bem, vem cá. Não, senhor, vá para lá. Então, é para dar certo, amanhece o dia, minha querida, você está linda. Oh, oh, aleluia. Então, isso é o quê? Carinho. Então, o marido tem que ser carinhoso. A mulher tem que ser sensível. Glória a Deus. Então isso vai ganhando vida. E quando chegar à noite, está todo mundo desejoso daquele momento especial. Isso é muito importante. Então, esses pilares são estabelecidos para a família pelo próprio Deus. Então, tem que haver santidade, tem que haver respeito. Quando eu falo respeito, não estou falando aqui de traição, não. Estou falando de respeito à individualidade. Glória a Deus. Já pensou, a mulher faz um negócio e o marido vai lá e desmancha. O marido faz uma coisa, a mulher vai lá e desmancha. Esculhambação, né, irmão? Espera aí, me respeite a minha decisão. Isso é muito, 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 muito importante. Eu estava num determinado estado, em uma convenção, e eu estava representando o presidente do estado de Alagoas. E um daqueles presidentes eram 15 presidentes de estados, e eu estava lá. E um daqueles, com muito, muito orgulho, disse: a mulher foi lá numa loja e comprou para me dar de presente um terno, uma camisa, não sei o que, e disse lá o que ela comprou. Chegou em casa: ó, meu querido, eu trouxe para você. Disse: quem foi que lhe autorizou a comprar isto? Foi. Mas não ficou aí, não. Ele disse: vamos lá na loja. E ele levou ela para a loja para ela devolver. Devolver, não era nem trocar, para devolver. Porque ela fez algo sem autorização dele. E ele contou aquilo com um orgulho tão grande. E eu fiquei pensando assim. E eu ri comigo mesmo. Eu digo, eu no lugar dela dava a benção a ela. Benção a meu pai. E nem todo pai faz isso com o filho, né? Uma vergonha dessa. Então, amados, é o respeito à individualidade. Não só a santidade, não só o respeito à individualidade, mas também a pureza. Tem pessoas, irmãos, que são maliciosas, que são maldosas, em tudo vê pecado, em tudo vê erro. Não. E concluindo, verdade. Nós precisamos alinhar os nossos sentimentos e sermos, sim, transparentes, verdadeiros. Deve haver da parte de ambos, mas principalmente do marido, a preocupação com a sua namorada. Se ela estar triste, isso deve pesar na sua mente. Isso deve mover o seu coração. Isso deve, sim, merecer uma atenção maior. Você procurar saber o que está acontecendo. O que a leva a estar triste. Por incrível que pareça,
Às vezes ela está triste, culpa nossa. Mas não adianta dizer, eu não fiz nada. Tem marido que nunca faz nada. Mas às vezes a gente faz coisas erradas sem perceber. Uma palavra, uma atitude. A gente erra. Eu também erro, sou humano. Eu não sou aquele marido perfeito, não, tem lá meus muitos defeitos. Só que precisamos sim ter o cuidado de, se alguma coisa ela mudar, alguma coisa está errada. E se for eu o responsável por este erro? Como é que resolve isso? É simples. Primeiro, se interessar pela situação. Vai lá, conversa. Não, porque você falou assim, minha querida, me perdoe. Na verdade, eu pensei que era outra coisa, porque eu não tive consciência do que disse, da atitude que tomei. Felizmente, eu errei, me perdoe. E mulher é uma coisa tão maravilhosa, né, irmão? Que ela tem aquela facilidade muito grande de sorrir, dizer, não, está perdoado. Depois de perdão, você dá aquele abraço, tá certo? E aquele beijo do primeiro encontro. Ô, glória! Aí fica resolvido, tá certo? Então, é a comunicação que se diz com o que se sente ou o que se pensa. É através da comunicação. É através do diálogo, tá certo? Então, não esqueça que a família é um projeto de Deus e todo casal deseja, sim, ter um lar feliz, ter um lar abençoado. E isto é colocar Jesus no lar, isto é comunicação, isto é perdão e propósito. Quem de vocês, mulheres, já não errou, que precisa sim pedir perdão ao seu esposo? Meu filho, me perdoe. Me perdoe. Glória a Deus. Então, faz parte. Que Deus em Cristo abençoe e não esqueça os cuidados do Senhor Jesus sobre os dois fundamentos, os dois construtores. E ele fala, todo que ouvir e colocar em prática as minhas palavras, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as suas palavras e não coloca em prática, é como um homem insensato. Pode vir chuva, pode vir o que vier, mas não vai abalar o seu relacionamento, não vai abalar a sua casa, não vai abalar a sua vida. Agora, vamos ficar de pé, que eu tenho uma palavrinha bem